mais um Café com Gratidão. Essa é a manhã que o Senhor preparou para podermos exaltarmos, bendizê-lo, glorificá-lo. Você já adorou hoje? Já orou hoje? Já falou com Deus? Já pôs em exercício a tua fé? Nós estamos falando sobre a fé, sobre exercitá-la, sobre praticá-la. Quando nós exercitamos o corpo, nós somos fortalecidos, nós somos revigorados, ficamos mais saudáveis, ficamos mais dispostos. O nosso corpo e a nossa saúde são melhorados. Mas quando nós exercitamos a nossa fé, nós somos capazes de viver grandiosos milagres. Sim, o exercício do corpo é maravilhoso para adquirir saúde e longevidade. Mas através do exercício da fé, nós somos fortalecidos, somos levantados, somos revigorados. Nós somos capazes de viver experiências sobrenaturais com Deus. Para um patamar espiritual mais elevados, somos dignos de viver milagres. Nós desfrutamos da intimidade, da comunhão e das benevolências de Deus. Nós somos capazes de ser elevados de níveis. Através do exercício da fé, nós viveremos o extraordinário de Deus. Sim, pois quem semeia em fé colherá os frutos do milagre. Salmos de número 126, verso de número 5, vai dizer: aquele que semeia com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. O que o salmista está dizendo é: enquanto você chora, você pode também semear. Ele disse: enquanto você semeia, mesmo em dores, mesmo em meio a sofrimento, mesmo em meio a tribulações, você também será digno de receber o fruto desta semeadura. Porque você não parou, porque você não recuou, porque você não retrocedeu, porque você continuou. Tinha todos os motivos para parar, para retroceder, para recuar, mas porque você foi capaz de continuar, capaz de lançar essa semente que você tinha em mãos, você também será capaz, será digno de ter uma excelente colheita. Enquanto você anda, você semeia e as suas lágrimas regam a semente para produzir, porque enquanto alguém está olhando em cima da terra e está dizendo nada vai acontecer, não vai brotar, não vai nascer, não vai frutificar, eles terão uma surpresa, porque enquanto você aprofunda suas raízes, você tem solidez, você tem firmeza, é fortificado, estruturado por Deus para um crescimento excelente. Quando menos esperar, quando o diabo pensar que vai impedir o teu crescimento, ele vai ter uma surpresa, porque Deus vai fazer crescer e ninguém será capaz de te paralisar, porque no tempo da dor, no tempo do choro, no tempo da luta, você não desistiu. Você saiu e nas tuas mãos tinha sementes, sementes de fé, sementes de milagres, que nesse tempo o Senhor te fará colher. Aquele que sai, ele é capaz de ter grandes resultados. Vai haver cantos de alegria, vai haver restauração, vai haver substituição de sentimento, porque Deus em sua palavra lhe diz: e no lugar da vergonha que meu povo sofreu, eu darei dupla honra. Eu trocarei, eu substituirei sentimentos e emoções, dores e tragédias por cânticos de alegria, por regozijo na alma, por um tempo de paz, por um tempo de colheita, por um tempo de milagres extraordinários. Semear é um ato de entrega que envolve dor, trabalho, ação e lágrimas. A alegria e o júbilo vêm depois com os frutos. Se você tiver uma Bíblia por perto, já pegue ela aí para que você possa ir conferindo também as diferenças, um papel, caneta, para que anote e depois você possa estudar com mais calma para poder aprender mais sobre a palavra do Senhor. A palavra de hoje está em Gênesis capítulo de número 12, verso 1, que diz: então o Senhor disse a Abrão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Abraão foi uma grande referência de fé, porque quando Deus o chama,
ele diz: deixa a tua casa, deixa a tua estabilidade, deixa teus pais, deixa o lugar de confiabilidade. Quem olha para a vida de Abraão sabe que Abraão foi um homem que ouviu a voz de Deus e obedeceu. Ele não questionou, ele não perguntou para onde Deus estava mandando ele, somente foi. Que através dele, através da fé dele, que foi um exemplo para todas as gerações, todas as famílias da terra seriam benditas no pai Abraão, todos aqueles que olhassem para ele como referência seguiriam também seus passos e creria no Deus que falou com ele. Abraão é um exemplo que nós não precisamos saber tudo, não precisamos questionar ao Senhor acerca do que nos espera no caminho, só precisamos confiar. Quando eu confio, eu ouço, eu obedeço e eu vou. Eu saio, eu sigo, eu deixo tudo que eu preciso para que eu possa obedecer à voz daquele que me chamou. Deus só disse sai, Deus não falou para onde era. Quando Abraão obedecesse, aí Deus, ele lhes faz promessa, ele diz: farei de você um grande povo. Abraão, quando você sair, eu te abençoarei. Quando você sair, tornarei famoso o seu nome. Quando você sair, você será uma bênção. Quando você sair, eu abençoarei os que te abençoarem. Quando você sair, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Quando você sair, por meio de você, todos os povos serão abençoados. De toda a terra, Abraão seria conhecido. E os povos seriam abençoados através da obediência de um só homem. Através da obediência de Cristo, para cumprir o seu chamado, subir na cruz, para morrer por nós, nós fomos alcançados. Entenda que através da obediência de um só homem, Deus é capaz de salvar uma nação inteira. Através da obediência de Abraão, as famílias da terra foram abençoadas. Deus nos dê a fé do pai Abraão, de forma que nós ouçamos a voz de Deus e sem titubear, sem recuar, sem questionar, venhamos obedecer. Ele disse: eu farei quando você sair. Deus, ele tem grandes coisas quando nós nos pormos no caminho. Quando ele diz: sai da tua terra e da tua parentela, ele está dizendo: sai do meio, do lugar que você conhece, vai para o desconhecido. Porque no meio da onde você tem estabilidade, onde você é conhecido, onde você conhece todas as coisas, parece que tudo que se passa é na força do teu braço. Tudo que você vivencia é na força da tua mão, agora você vai aprender a depender. Esse ano, além de estarmos falando sobre o exercício da fé, 2025 é o ano daquele que exerce a fé, nós também estamos falando que também é o ano da dependência e da obediência. E é isso que Deus queria de Abraão. Quando Abraão obedecesse, saísse, quando Abraão saísse para viver na dependência de Deus, porque agora era Deus que ia guiar, era Deus que ia enviar o lugar que ele moraria, era Deus que faria dele o que estava dizendo que faria, povos sairiam de Abraão, quando Abraão nem ainda sequer tinha um filho. Olha a grandiosidade das promessas de Deus na vida do pai Abraão. Mas só depois que ele saísse. Então, nós estamos falando sobre fé e sobre dependência unicamente de Deus. Quando sermos capazes de ouvir, de obedecer, de sair, de seguir as ordenanças de Deus, sem titubear, sem perguntar, Deus realizaria milagres através da obediência dele. E eu profetizo que esse ano é o ano da dependência, da obediência e do exercício da fé. Você vai viver algo sobrenatural. Nós iremos viver o sobrenatural de Deus. Já escreve nos comentários: eu creio que viverei o sobrenatural. Eu creio que viverei o sobrenatural. Esse é o ano que nós veremos pelos olhos da fé algo grandioso acontecer. Vai ter testemunho disso. Você precisa acreditar antes mesmo de receber. Nós lemos ontem a fé, Hebreus, capítulo de número 11. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Eu não estou vendo, mas eu tenho certeza. Eu não estou vendo, mas eu estou crendo. Eu não preciso ver, não preciso que se materialize para que eu creia. Jesus disse a Tomé: Tomé, bendito, bem-aventurado, os que não viram, mas creram. Eu creio em Deus, eu também preciso acreditar que Deus opera milagres. Hebreus capítulo de número 11, verso 6 diz: aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que Ele existe primeiro e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. O que é isso? Acreditar que Deus existe, acreditar que Deus é, acreditar que Deus, Ele galardoa, Ele de fato presenteia, abençoa, realiza milagres na vida daqueles que depositam a sua confiança unicamente nele. Acreditar sem duvidar, acreditar sem retroceder, acreditar sem titubear. Imagina Deus dizendo a Abraão: sai.
E Abraão indo, e alguém pergunta, para onde você está indo, Abraão? Ele está dizendo, não sei, Deus disse sai. Abraão colocou as mochilinhas nas costas, pegou a sua família, pegou tudo que possuía e foi. E alguém diz, amigo Abraão, para onde você vai? Porque era um lugar que ele era conhecido, era no meio dos parentes. Imagina a família questionando e dizendo, para onde você vai? Ele está dizendo, eu não sei, eu só ouvi a voz de Deus que disse para mim, sai, e eu estou indo. Mas para onde? Você vai deixar tudo que você construiu, tudo que você tem? Ele disse, eu vou, porque eu creio que ele tem algo maior para mim. Gente, isso é loucura. Você consegue acreditar nisso, você consegue entender isso na plenitude. Por isso que fé não se explica. Porque se a gente for tentar compreender, a gente fica maluco. Porque como é que alguém ouve a voz que está dizendo sai, larga tudo, deixa tudo e sai, vai. Mas para onde? Não, vai que eu vou te mostrar. Isso é lindo. Isso é uma total expressão de amor e dependência. Porque você só é capaz de obedecer quando você ama. Você só é capaz de depender quando você ama. Para que você possa também confiar, acreditar, descansar e não questionar. E é também conhecer a Deus. Porque se você não conhece, se você não tem um relacionamento com Ele, como você distingue a voz dele? Como você distingue a voz de Deus da voz do diabo? Como você distingue a voz de Deus da voz da tua consciência? Quando você se relaciona com Ele. Quando você o conhece. Como eu conheço um amigo? Quando eu tenho intimidade com ele. Como de fato ele é meu amigo. Colega a gente não conhece. Pessoas ao longe a gente não conhece, mas quando estamos juntos, quando temos um desenvolvimento do nosso relacionamento, quando temos uma intimidade, eu também sei como ele vai me tratar, como ele vai me falar. Eu sei pelo tom da sua voz, quando ele está bem, quando ele não está. Ele não precisa nem contar. Se eu olhar nos seus olhos, eu já conheço. Então, quando o Senhor fala conosco, nós só somos capazes de discernir a sua voz quando nós conhecemos. A voz da minha consciência nunca vai me confrontar. Ela nunca vai falar algo que eu não queira ouvir. Ela sempre vai amassagear o meu ego. Deus não, Deus ele nos confronta. Deus ele vai contra toda a lógica. Quando eu digo Deus vai fazer assim, Deus faz de outro jeito. Deus vai vir por um caminho, ele vem por um caminho totalmente desconhecido para mim. Porque Deus é mistério. Diz que o seu caminho é em meio à tormenta. Então nós não conhecemos o trabalhar de Deus. Quando Deus fala com Abraão, ele obedece, ele vai contra toda a lógica. Porque qual é a lógica do homem? Estou bem aqui, estou estabelecido, minha família daqui, tudo que eu tenho eu construí aqui, eu vou sair daqui para quê? Eu tenho as minhas raízes aqui. E Deus vai lá e diz, sai, porque eu vou fazer. Sai, porque eu vou. Senhor, tu não pode fazer aqui, não, eu só vou fazer quando você obedecer. Estou te ensinando a depender da minha presença. Obedecer, para depender, você vai ter que contrariar alguém. E que esse alguém não seja Deus, porque você vai ter que ir contra tudo e contra todos, contra o que muitos acreditam. É como se uma grande multidão, miríades e miríades, fosse para um lado e era para você ir para esse, porque todo mundo está indo para esse. Mas você está dizendo, não, vocês vão para o direito, eu vou para o esquerdo. Multidões indo para o lado direito, você está dizendo, não, eu vou para o esquerdo. É como se a voz de Deus fosse assim. Ele está dizendo, eu quero que você vá para este lugar. Eu quero que você contrarie a lógica humana. Eu quero que você faça algo diferente do que todos estão fazendo. Já ouviu aquela palavra, porque toda mãe fala? Quando fala, mãe, mas todo mundo está fazendo, você não é todo mundo. É basicamente esse o conselho de Deus para as nossas vidas. Você não é todo mundo. Todo mundo pode fazer isso, mas você não pode. Andar em fé é andar por um caminho desconhecido para nós, mas totalmente conhecido para Deus. É contrariar a massa, é contrariar a multidão, é contrariar até mesmo quem está ao nosso lado. Por quê? Porque você tem certeza da voz que você ouviu. Eles não vão acreditar em você porque não ouviram o que você ouviu. Então não espere que muitos que estão caminhando contigo acreditem na promessa de Deus na tua vida. Acreditem na palavra que Deus liberou sobre você. Sobre você é uma promessa, sobre você é uma palavra. E você precisa ser o primeiro a acreditar nela e contrariar o mundo inteiro. Nós temos o costume de querer agradar todo mundo, querer andar com todo mundo, querer fazer o que todo mundo faz, ser os amigos de todo mundo, mas por vezes precisaremos ficar só, precisaremos contrariar a gente, precisaremos levantar de mesas que não nos cabem, de caminhar sozinho, de propósito que não nos encaixa. Por quê? Para viver algo maior de Deus. Porque caminhar com pessoas que não se encaixam no que Deus tem é perder o que Deus tem. Deus não nos fez para andar sozinho, mas terá tempos que a mão de Deus nos esconderá. A mão de Deus nos guardará. A mão de Deus nos levará para o meio do deserto. E nós precisamos aceitar isso se queremos viver o tempo de Deus. A Bíblia diz que há tempo
de chorar e tempo de rir. Há tempo de plantar e há tempo de colher. Então, quem sabe, esse tempo é o tempo de ficar escondido, para que Deus cresça em você, forjar você, para que possas ser capaz de receber tudo aquilo que Deus tem para derramar na sua vida. Porque tem pessoas que, em vez de cooperar com o teu propósito, elas dividem. Em vez de te trazer para perto de Deus, elas te afastam. Em vez de juntar-se a ti e avançar para um propósito maior, elas apodrecem o teu propósito, adoecem a tua mente e a tua alma elas enfermam. Então, não queira juntar-se a pessoas que não caminham no mesmo propósito. Esse também é o ano de rever as alianças, de rever os relacionamentos, para que nós possamos avançar para o que Deus tem. Se for preciso ficar só, levantar de algumas mesas, sair de alguns ambientes de adoecimento, vai ter que acontecer para que o propósito de Deus se cumpra na tua vida. E sem questionar, sem titubear. Para viver os milagres de Deus, nós precisamos arrancar algumas coisas e contrariar algumas pessoas. E totalmente fora da lógica de alguém. Fernanda, como distingo uma amizade boa de uma amizade ruim? De uma amizade que Deus aprova e de uma amizade que Deus reprova? Quando elas cooperam para o teu crescimento. Quando elas incentivam o teu propósito. Quando elas estão inseridas no mesmo propósito que você. Agora, se você anda com pessoas que não têm o mesmo propósito, que não têm o crescimento que você deseja alcançar ou que você está inserido nele, se não tem objetivo, se não caminha com Deus, certamente Deus não aprova esse relacionamento, essa amizade. Então, precisamos sair desses ciclos de amizade que não cooperam para o crescimento, para o propósito, para o projeto, para o avanço que Deus tem para mim. Porque nós somos a média das 5 pessoas que caminham conosco, que estão ao nosso lado cotidianamente. Se for pessoas que são fracassadas, que não caminham numa mesma visão, que não têm um objetivo, um propósito de vida, certamente você será a quinta. Agora, se são pessoas que temem ao Senhor, que de fato têm um projeto, têm um propósito e caminham em rumo a isso, avançam para crescimento e incentivam você a isso, de fato elas são pessoas que você pode confiar, andar com elas, projetar e até mesmo compartilhar os seus propósitos. Agora, se não, você vai ser a quinta pessoa fracassada desse ciclo de amizade. A minha oração desse ano é: Senhor, eu quero viver os sonhos do Senhor. Eu quero viver debaixo da tua dependência, porque quando eu vivo debaixo da dependência e da obediência de Deus, eu também sou capaz de vivenciar todos os projetos, todos os milagres, todos os sonhos de Deus para mim. A minha oração é: Senhor, me leva a viver os teus sonhos, não os meus. Eu tenho sonhos para mim, mas os seus é maior. Ele disse: os meus planos para vocês são planos de bênção e não de mal, para dar o fim de espera. Então, Deus tem planos maiores do que o meu. Se for preciso, eu deixo os meus planos para viver os de Deus. E a minha oração também é: Deus, envia os teus amigos. Amigos que têm propósito, amigos que buscam a Deus, amigos que temam a Deus, amigos que seguram na tua mão e avançam para o mesmo propósito e o mesmo objetivo. E a terceira oração é: Senhor, me ajuda a exercer a minha fé. Eu preciso aumentar a minha fé, exercitar a minha fé, para que eu possa vivenciar algo sobrenatural na tua presença, para que eu possa viver todos os teus milagres. Gente, Jesus fez no passado e é o mesmo que faz hoje. Eu não aceito isso de vivermos uma vida mesquinha, uma vida medíocre, olhando para o nosso cenário presente. Paulo, ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse: olha, nós não somos aqueles que andam por vista, mas nós andamos por fé. Nós não andamos olhando o que vemos, mas nós vivemos pelo que cremos. E fé é certeza, é convicção, é sem titubear, sem olhar para trás, sem duvidar. Fé é certeza, é solidez, é firmeza. Então a minha oração é: Senhor, acrescente a minha fé. Abraão sai do meio da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Se você está disposto a sair, Deus também está disposto a fazer. Deus está disposto a engrandecer-te para que o nome dele seja glorificado. Tudo que Deus fizer em nossa vida, onde Deus nos pôr, tudo que Deus realizar é para a glória do nome dele.
Não, nunca abra a boca para dizer que tudo foi fruto das tuas mãos. Não, foi Deus que deu, foi Deus que fez. É Deus no início e é Deus também no final. Nunca pense que tudo que alcançou é porque você conquistou. Não, a dependência que você teve de Deus fez você gerar tudo que você gerou. Tudo que você construiu, tudo que você tem colhido é fruto das misericórdias de Deus. Sim, porque não merecemos nada, mas o Senhor desejou nos escolher. Abraão achou graça diante dos olhos do Senhor e Deus disse a você: então saia, porque quando você sair, eu farei. Para todo depósito há também uma colheita. Gálatas, capítulo de número 6, verso de número 9. E não cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Ele está dizendo, para todo investimento, para todo depósito, para toda semeadura, há também uma colheita. Quando? No tempo oportuno, no tempo próprio, no tempo de Deus. Se não houvermos desfalecido, se não recuarmos, se não pararmos, mas perseverarmos, avante com Deus, dependendo da sua presença, confiando nele, crendo nos seus milagres, ele nos fará colher grandiosos frutos. Esse é o tempo da nossa colheita em Deus. Esse é o tempo de frutificar, esse é o tempo de florescer, esse é o ano que Deus escolheu para nós fazermos histórias em sua presença. Quando nós dependermos, quando nós aprendermos a obedecer e exercer a nossa fé, nós colheremos milagres. Fé é acreditar antes de vir, é pisar e crer que Deus colocará o chão. Fé é se lançar e crer que Deus te segurará. Fé é acreditar no que está escrito na palavra de Deus, aquilo que Deus já falou há milhões de anos. Fé é certeza, é solidez. Segundo Reis, capítulo de número 4, verso do 1 ao 7, vai contar a história de uma das mulheres dos profetas. Disse: teu servo morreu e tu sabes que ele serviu o Senhor. Agora vem um credor e quer levar meus filhos como escravo. Porque naquela época, quando você devia a alguém, vinha pegar algo de mais precioso que você tinha para levar no lugar daquela dívida. Aí ele diz a ela: o que é que você tem em casa? A tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Ela despreza o que ela tem, porque ela não tem noção do que Deus vai fazer com o pouco que ela tem. Deus não perguntou muito, Deus quer o teu pouco. Se você está disposto a entregar tudo o que você tem, Jesus está disposto a fazer além do que você imaginou. Ela despreza, para ela não é nada, mas ela não entendia que Deus não queria muito dela, Deus queria tudo, porque não é com muito que ele multiplica, mas ele multiplica por pouco. E ele fez além do que ela imaginou, porque ela desprezou isso, esse pouco de azeite. Mas aí o profeta lhe deu uma palavra, ele disse: vai, pega vasos emprestados para os teus vizinhos, muitos vasos, e entra, fecha a tua porta e derrama o azeite que você tem. E diz a Bíblia que muitos vasos ela pegou, mas enquanto derramava o azeite nos vasos, os vasos enchiam e enchia os vasos e não acabava o azeite. Acabaram se enchendo todos os vasos. Aí diz que o azeite parou. Enquanto tinha vaso, tinha azeite descendo, tinha azeite multiplicando. Ela volta ao homem de Deus e diz: olha, eu já fiz o que você mandou, e agora? Aí ele diz: vai, vende esse azeite. Ela tinha que negociar ainda este azeite. E paga a tua dívida, e você e seus filhos vendem do resto. Você entende que Deus deu além? Deus deu a ela para pagar a dívida e ainda ser gestora do que sobrou. E ainda viver dos honorários. Imagina isso. Então ela foi uma empreendedora. Além de vender para quitar a dívida, ela também foi capaz de viver daquilo que Deus deu para ela. Que eu aprendo que Deus, ele sempre nos surpreenderá e fará além daquilo que nós pedimos ou do que nós pensamos. Deus, ele deu condição para ela pagar a dívida. Deus deu condição para ela viver com o que restou. E Deus ainda trabalhou na sua fé para que ela entendesse que o pouco na mão dela era só um pouco, era quase nada. Mas quando ela confiava em Deus, quando ela dependia de Deus, quando ela depositava a sua fé em Deus, de fato, ela viveria milagres. Ela, com pouca fé, a si mesma exerceu quando o homem de Deus falou. Apesar dela ter descredibilizado o que ela tinha, mas quando ele disse: vai e entra, pega vasos, ela obedeceu. Isso ela fez. E quando ela obedeceu, ela vivenciou o milagre de Deus. Deus ainda fortaleceu a sua fé, porque ela exerceu. Que nós venhamos exercitar a nossa fé. Deus revigore a nossa fé para que possamos ir além
do que nós acreditamos, do que nós pedimos, do que nós pensamos, do que nós projetamos. Viver os milagres de Deus, ver a manifestação da glória de Deus. Jesus disse: eu sou o mesmo ontem, hoje, eternamente. Então, tudo isso que está escrito aconteceu e tem possibilidade de acontecer novamente, cotidianamente em nossas vidas, se nós colocarmos a nossa fé em ação, se nós voltarmos a crer que Deus ele faz além do que nós imaginamos. Tiago 1, verso de número 6 diz: peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. O que Tiago está dizendo é, quando você pedir, quando você exercer a sua fé, você precisa crer, você precisa acreditar, porque fé é certeza. Fé não é sentimento, fé é certeza. Ah, mas eu não estou sentindo de crer. Não, você vai acreditar, mesmo que o cenário está dizendo não. Deus nos chamou para basear no nosso cenário. Apesar do cenário, nós vamos continuar crendo. É como Ezequiel no Vale de Ossos Secos. Um cenário de caos, um cenário de cemitério a céu aberto, ossos espalhados para todo lado. Mas Deus disse: profetiza. Ele só precisava depender e obedecer. Conhecendo o Deus que ele servia, ele sabia que Deus tinha algo para desenrolar. Ele só precisava ouvir a voz de Deus e reproduzir o que Deus estava dizendo. E de fato, aconteceu algo sobrenatural. Os ossos secos se tornaram um grande exército. E é isso que Tiago está dizendo. Ele está dizendo: não pode duvidar. Porque o homem de coração dobrado, o homem inconstante, o homem volátil, não recebe nada de Deus. Não adianta eu orar a Deus por uma coisa e no meu coração está duvidando. Deus conhece a intenção do meu coração. Ele está dizendo: peça com fé, não duvide. Porque quem duvida é levado de um lado para o outro. Qualquer vento o derruba. Qualquer multidão o carrega ele para onde quer. Porque ele não tem uma certeza, ele não tem uma convicção. Ele não tem uma fé estável. Mas que o Senhor renove a nossa fé nesse dia. Porque Deus, ele quer que nós vivamos algo grandioso na parte dele. E tudo que Satanás quer roubar a tua fé, para que também deixemos de viver tudo aquilo que Deus para nós já preparou. Que o Senhor renove a tua fé, renove a tua força, renove o teu espírito, a tua alma, que você possa de fato voltar a acreditar ou continuar a acreditar, exercer a tua fé, dar o passo e crer que Deus vai pôr o chão, abrir as asas, voar e crer que Deus vai ser céu para você, que Deus vai soprar o vento. Quando você levantar para subir um degrau, não estou vendo o degrau, mas eu creio que no momento que eu levantar os meus pés, nesse levantar, antes de descer ao chão, Deus vai colocar o degrau. É como a mulher não sabia o que aconteceria, mas obedeceu a voz do profeta, que era a representatividade de Deus. Ela de fato obedeceu, seguiu a sua instrução e no fio do azeite, enquanto ela derrama, os vasos se enchem. Poderia haver muitas dúvidas como isso vai acontecer, mas ela somente obedeceu e o milagre aconteceu. Ao contrariarmos a lógica do mundo, a lógica dos homens e até a nossa própria lógica, vivenciaremos o sobrenatural de Deus. Se você está disposto a ir, Deus está disposto a fazer. Se você está disposto a dar um passo de fé, Deus está disposto a realizar o milagre. Abraão contrariou todos e obedeceu a voz que falou com ele. E ele vivenciou o extraordinário de Deus. E ficou descrito na história como o pai da fé. E através da sua fé, através do seu passo de obediência, através da sua dependência, a voz do Senhor que lhe falou o coração, nós somos benditos através dele. Gerações foram abençoadas. Profetizo que através do teu passo de fé, através da tua obediência, através do que Deus te prometeu, através do que você fará, gerações serão abençoadas. Porque palavras podem até convencer, mas o exemplo arrasta. Deus abençoe e compartilhe esse vídeo com amigos e familiares para que eles possam, nesse tempo, exercer a sua fé e poder ser introduzido no cenário de milagres que Deus para eles preparou. Quando nós começarmos a contrariar a lógica do mundo, dos homens e do cenário presente, nós viveremos algo excelente da parte de Deus. Deus abençoe e até o próximo Café com Gratidão.